Na segunda carta de Paulo a Timóteo, nós vemos que Paulo está, obviamente, tomado ali por um espírito de profecia e ele está lançando várias profecias, né, para um futuro ou para um tempo que chegaria. Eu quero, nesse vídeo, ler aqui e falar um pouquinho sobre 2 Timóteo capítulo 3 e 4, que diz assim: Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Esse é o capítulo 3, versículo 1 de 2 Timóteo. E nós vemos que Paulo está falando do futuro, porque ele diz que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Então ele está prevendo ali que nos últimos dias, e que últimos dias são esses? Nós podemos ver, né, com as características que nós já vamos falar sobre isso, que essas características apontam para um momento da história que se assemelha muito com o momento que nós estamos vivendo. Todas essas coisas ruins, né, tudo que tem de ruim acontecendo, seria pior a cada dia, né? E começaria ali um ou outro de vez em quando, aí começaria a ficar mais frequente, começaria a ficar pior. E isso não fala só de desastres naturais, como furacão, terremoto, tsunami. Desastres naturais também são inclusos. Porém, não é só isso, e nós vamos ver aqui a partir do verso 2, né, a descrição de Paulo desses últimos dias, do porquê que os últimos dias seriam trabalhosos. E aí ele diz assim: Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também foi o daqueles. Então nós vemos uma descrição, né, uma lista que Paulo faz do que estaria acontecendo nesses últimos dias, né, que faria com que fossem tempos trabalhosos. E nós vemos que tudo começa, né, lá no verso 2, nós vemos que todas essas coisas, tudo isso que Paulo citou aqui, começa com homens amantes de si mesmos. Então, esses homens amantes de si mesmos são aqueles que preferem tanto o eu, a minha pessoa, gostam tanto de si e se tornam os seus próprios deuses. Aí, ao invés de dar ouvidos para o evangelho, essas pessoas se tornam seus próprios deuses e seguem aquilo que está no coração delas, e elas fazem tudo deliberadamente, pecam deliberadamente e não veem problema nenhum nisso. Nós vemos lá na Epístola de Paulo aos Romanos, a partir do verso 18: Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Porque o que de Deus se pode conhecer neles se manifesta, porque Deus lhe o manifestou. Porque as coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu poder eterno como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes, em seus discursos, se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, e de aves e de quadrúpedes e de répteis. Por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Pois estes mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Então nós vemos aqui que Paulo está falando, né, o castigo que Deus deu para essas pessoas foi permitir com que elas continuassem nas práticas de pecado delas. Olha só que coisa doida, nós vemos que pessoas estão aqui nessa passagem cometendo pecado deliberadamente, essas pessoas estão se entregaram, né, às suas próprias concupiscências, aos seus próprios desejos, e vivem deliberadamente. No versículo 21,
porquanto tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus. Então essas pessoas conheceram ao Senhor e mesmo assim escolheram, né? Preferiram servir aos seus próprios desejos. E aí, o castigo de Deus, esse tipo de acontecimento, na nossa cabeça às vezes seria que ele mandaria dificuldade para as pessoas, qualquer coisa nesse sentido. E realmente pode acontecer isso. Mas nesse caso, Paulo fala que o castigo que Deus deu para essas pessoas foi deixar com que elas continuassem, deixar com que elas se esbaldassem nos próprios prazeres. E isso está no verso 24. Por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, a imundícia para desonrarem seus corpos entre si. Então o pior castigo que o Senhor pode dar para nós é permitir com que nós continuemos nas práticas de sempre. Então, se uma pessoa leva uma vida de prática de pecados, o pior castigo que Deus pode dar para ela não é uma enfermidade ou alguma coisa nesse sentido. O pior castigo é permitir com que a pessoa continue dessa forma. E aí nós vemos lá em Timóteo, né, que Paulo faz essa descrição de muitas e muitas coisas que as pessoas fariam nos últimos dias. Tudo começa com essas pessoas amando a si mesmas. Então, mais uma vez, elas amam tanto a si mesmas que elas esquecem de Deus e se tornam seus próprios deuses, se entregando à concupiscência, né, aos próprios desejos. E aí, a partir do verso 10, Paulo fala o seguinte: tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência, perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé em Cristo Jesus. Toda escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então nós vemos aqui que Paulo começa, esse capítulo da sua carta a Timóteo. Um detalhe interessante é que essas são as últimas palavras de Paulo. Ao que tudo indica, essa é a última carta que Paulo escreveu em vida, que nós temos acesso. E ele escreveu isso numa prisão próximo à sua morte, que ele morreu, ele foi decapitado. E nós vemos que ele escreve essas coisas como sendo as suas últimas palavras. E ele lista, os pecados da humanidade, que nos últimos dias virão tempos trabalhosos, e esses tempos trabalhosos seriam dados porque as pessoas seriam amantes de si mesmas e se entregariam aos seus próprios prazeres. E o que Paulo está falando para Timóteo aqui é: vão vir tempos difíceis, vão vir tempos trabalhosos, as pessoas vão amar mais a si mesmas do que a Deus, essas pessoas vão se entregar aos desejos da carne, vão se entregar ao seu próprio coração. Tu, porém, vai permanecer firme naquilo que você aprendeu. Então, Paulo está falando que as pessoas podem e vão se entregar aos próprios desejos. Tu, porém, vai permanecer firme. Mesmo que seja o último vivo na terra, você vai permanecer firme naquilo que você aprendeu. E nós vemos que Paulo aqui está dando esse imperativo para Timóteo. E nós vemos essa missão que Paulo dá para Timóteo a partir do capítulo 4, que diz assim: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra íntes a tempo e fora de tempo, corrija, repreenda, exorte com toda a longanimidade e doutrina. Então Paulo está falando que as pessoas vão se desviar, vão se entregar aos próprios desejos, você vai permanecer firme, você vai sofrer as perseguições que eu sofri, e não só isso. Quando for tempo de anunciar o Evangelho, você vai anunciar o Evangelho, mas quando não for, você vai continuar anunciando o Evangelho. E aí é muito interessante que no verso 3 diz: porque virá tempo em que não suportarão essa doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. E então Paulo não está escondendo nada de Timóteo. Paulo podia escrever uma carta para Timóteo romantizando o Evangelho, falando que tudo vai ser bom, que tudo vai ser bonitinho e gostoso e confortável, Só que Paulo prefere, tomado ali pelo Espírito Santo,
passar para Timóteo a realidade do que é o Evangelho. Então ele diz: Timóteo, você vai sofrer perseguições, você vai sofrer assim como eu sofri, você vai anunciar o Evangelho e as pessoas não vão ouvir porque elas vão preferir as fábulas, elas vão amontoar doutores e mestres conforme as suas próprias concupiscências, que é o que ele vai falar aqui no verso 3. Então, nós vemos que Paulo não está escondendo de Timóteo a realidade e a dureza que é o Evangelho. Timóteo, vamos imaginar que Timóteo está numa zona de conforto ali na igreja, né? Liderando a igreja, e tá tudo bem. E Paulo está chamando Timóteo para sair dessa zona de conforto, está chamando Timóteo para se jogar no desconhecido. Paulo está falando o seguinte para Timóteo: você vai sofrer perseguições, você vai sofrer tudo que eu tenho sofrido, porém, assim como o Senhor me livrou, Ele vai te livrar também dessas perseguições. E no verso 5, Paulo fala o seguinte: mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o seu ministério, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Então Paulo está ali próximo à sua morte, e ao invés de ele escrever uma carta triste, se despedindo, ele vê a sua morte como algo bom, como algo feliz e alegre. Por quê? Porque ele sabia exatamente para onde ele estava indo. Paulo estava próximo à sua morte e estava muito feliz com isso, porque ele finalmente iria se encontrar com o Senhor, e ele chama Timóteo para esse lugar, para esse lugar onde no mundo ele seria perseguido, teria aflições, as pessoas não ouviriam ele, e ele sofreria tudo que Paulo sofreu. Porém, Paulo está chamando Timóteo para algo maior, para sofrer tudo isso, para passar por tudo isso, mas, acima de tudo isso, ter a certeza e a convicção do lugar para onde eles estavam indo. E é isso o que falta na igreja hoje em dia, ter a certeza do lugar para onde nós estamos indo, né? Não ter medo da morte, ter medo de sofrer perseguições, mas ter a certeza e a convicção de que nós estamos caminhando junto com o Senhor. Não ter medo diante da morte, porque assim como Paulo compara a sua morte como, aqui no verso 6, né, Paulo diz: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício. A aspersão de sacrifício era quando o sacerdote ia lá e limpava o altar depois de fazer o sacrifício. Então Paulo compara a sua morte com isso. Ele não compara a sua morte como algo triste e ruim, ele compara como algo bom, como algo puro, algo alegre e feliz. Então o desafio que Paulo deixa para Timóteo aqui, não só para Timóteo, mas para todos nós, né, que cremos em Jesus, é pregar o Evangelho em tempo e fora de tempo. Quando tiver alguma situação propícia para pregar o Evangelho, nós vamos pregar o Evangelho. Quando não for uma situação propícia, nós vamos pregar o Evangelho. É isso que Paulo fala aqui: você vai pregar o Evangelho em tempo e fora de tempo, porque as pessoas, a alma das pessoas está clamando pelo Senhor e só não sabem disso ainda, né? Então nós temos que anunciar aquele que nos salvou para as pessoas que ainda não têm esse conhecimento, né? Eu vi em algum lugar uma vez, como que eles vão ouvir se não tem quem pregue? Então, o nosso desafio como igreja contemporânea é voltar às origens, né? Voltar para o princípio, voltar para esse entendimento de que não importa se a minha igreja vai ter área VIP, não importa se a minha igreja vai ter muitos membros ou se vai ter cadeiras e poltronas confortáveis ou ar-condicionado. O que importa é anunciar o Evangelho a toda criatura, porque essa foi uma missão que Jesus deu. Não só Paulo está dando aqui, mas Jesus deu para todos, não para pessoas específicas. Então a mensagem desse vídeo é: as pessoas vão se entregar aos próprios desejos, as pessoas vão fugir do Senhor, as pessoas vão fazer tudo o que elas quiserem, na hora que quiserem, do jeito que quiserem. Tu, porém, vai permanecer firme naquilo que o Senhor disse desde o princípio.